Verdadeiro boom de negócios na internet, cada vez mais, todo dia tem mais gente querendo começar um projeto, querendo começar um negócio, querendo começar alguma coisa no digital. E isso foi intensificado muito na época da pandemia, onde muita gente perdeu o trampo, tinha muita incerteza. E aí eu vejo basicamente que a gente tem dois perfis que na verdade os dois são meio que ruins. Os dois acabam atrapalhando você. Tem aquelas pessoas que simplesmente querem ganhar dinheiro com qualquer ideia. Por quê? Porque viu em algum lugar que o digital dá muito dinheiro, então ela quer ali fazer qualquer coisa, então vai caindo ali na ideia de um, vai pegando metade da ideia do outro, vai fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro. Assim como também tem aquela pessoa que tem uma ideia legal, tem um propósito bacana, mas fica muito no campo do planejamento, quer criar um plano de negócios perfeito, quer fazer ali 50 páginas de planejamento, gráfico, projeção de custo, e aí você nem começa, você nem começou o negócio e já tá pensando em todas as possibilidades, tentando cercar. Por isso que eu quero nesse vídeo aqui te mostrar uma ideia que não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, então você nem vai ficar ali só querendo simplesmente ganhar dinheiro, pulando de ideia de uma para outra, sem saber direito o que você quer. Ah, agora a tendência é marketing, você vai e faz marketing. Ah, agora a tendência é finanças, você vai e faz finanças. E também não vai ficar simplesmente preso no planejamento ali, tentando criar o plano perfeito sem começar nada. A ideia basicamente está em você entender qual que são os seus interesses, como que você quer ajudar as pessoas, o que você considera importante e como que você pode organizar isso para transmitir esse conhecimento para as pessoas, para mostrar ali a sua visão de mundo e consequentemente quais são os caminhos e resultados que você está prometendo ou que você está buscando para você e ao mesmo tempo está compartilhando com as outras pessoas. Para mim, o grande problema do plano de negócio tradicional dessa abordagem é que quando você está começando um projeto, um negócio, principalmente quando são projetos pequenos, uma, duas, três pessoas, você não tem muita noção nem tempo, nem fica pensando em concorrência, mercado, risco, investimento, retorno. Acaba que tudo isso muda muito rápido, você acaba ali meio que tentando adivinhar as coisas, porque você está começando e isso tudo vira papel que depois é jogado fora. Existem várias pesquisas que dizem que a maioria das empresas, negócios, criam planos de negócio ali e nunca mais voltam nesses documentos, nunca mais revisam e acaba que o que funciona mesmo muitas vezes é a prática, é o teste, é o aprender no caminho, porque acaba que a gente não consegue prever o que acontece no futuro. A gente fica ali tentando prever, tentando fazer um plano de negócio e na prática as coisas funcionam muito diferente. É mais ou menos como se você tentasse prever o resultado de um jogo antes mesmo dele começar. E para que você não me chame de filósofo teórico do caos, eu vou te passar aqui um pulo do gato, para que você não tenha que criar aquele documento gigantesco, cheio de informações, que muitas vezes quando você está começando vai gerar uma grande confusão na sua mente, vai gerar ali uma resistência, você vai ficar até com medo de começar o seu negócio. Então vamos focar no que realmente vai fazer você começar a andar. E é essa ideia aqui dos 3 P's, né? O primeiro P seria o P de propósito, que é o porquê que você faz o que você faz, o que realmente te movimenta, as coisas que você ama se envolver, que você ama colocar o seu tempo, a sua energia, que você quer realmente pesquisar, desenvolver, colocar o seu tempo ali, se dedicar àquela atividade. O que faz você levantar da cama todos os dias e querer continuar? Então esse primeiro P vai estar muito ligado às coisas que você tem interesse, às coisas que você é apaixonada, os problemas que você quer resolver, a sua visão de mundo, o que é importante para você. Nosso segundo P é o P de política, e aqui a gente não está falando de política de partido, a gente está falando sobre os seus valores, o seu jeito de fazer negócio, aquilo que cria conexões com seus clientes. E o nosso terceiro P aqui é o nosso P de problema. Você precisa sempre estar resolvendo um problema real que as pessoas tenham, que elas queiram buscar a solução. Por quê? Porque senão o seu produto não vende. Então precisa estar conectado a esses 3 pontos. O seu propósito, as suas políticas, o que é importante, como é que você vai se relacionar, como é que você vai negociar e também qual que é o problema que você está resolvendo. Tendo isso claro, é muito mais fácil de você comunicar e realmente você conseguir desenvolver o seu projeto de modo que ele seja relevante, importante para você e também gere muito valor para as outras pessoas. Estou compartilhando minha tela aqui para ficar até mais didático para você
você ter aqui um esquema visual. E aqui a nossa primeira coluna tem os 3 P's, o propósito, a política e o problema. E a nossa segunda coluna aqui é o que significa cada um deles. Então quando a gente está falando de propósito, a gente está falando sobre o porquê você faz isso, o que te motiva. E aqui eu coloquei o meu exemplo prático. Eu quero ajudar empreendedores e pessoas a crescerem, a construírem seus projetos de vida usando ferramentas, tendo habilidades ali para construir e viver aquilo que elas querem. Aí aqui o nosso segundo ponto, nosso segundo P seria o P de política. O que significa política? Basicamente significa os seus valores, o seu jeito de fazer negócio. Está aqui também na nossa tabelinha e trazendo um exemplo aqui, ó, honestidade e transparência sempre. Então dentro do meu projeto eu jamais vou querer enganar alguém, querer falar que o meu produto resolve um problema que não resolve. Vamos avançar aqui para o nosso terceiro P, que é o P de problema. E aqui a gente está falando de qual a dor real que você resolve do seu cliente. Aqui trazendo o meu exemplo, empreendedores perdem tempo demais. Na verdade não só empreendedores, né? Todo mundo, no mundo que a gente vive, nesse mundo de correria o tempo inteiro, loucura, notificação, mensagem o tempo inteiro, celular piscando, apitando. Todo mundo tem dificuldade de gerir o seu tempo, de focar naquilo que quer construir e viver. E você pode estar se batucando na cadeira, se questionando: tá bom, careca, mas como que eu faço para colocar isso em prática? Você falou, mas como que eu tiro isso do papel? E eu vou te passar aqui exatamente um modelinho de 3 passos, porque se você já me acompanha aqui, sabe que eu não gosto de deixar você sair dos meus vídeos sem nada prático, sem nada que você consiga colocar ali em ação. E o primeiro ponto é você entender o seu propósito. Então a gente falou lá sobre propósito, né? Que é o primeiro dos 3 P's. Então você tentar escrever em uma frase simples o que faz você levantar da cama, o que você está querendo resolver, quais são as respostas que você está buscando. Entender o seu propósito e transmitir isso de forma simples, se possível, dentro de uma frase. Depois que você define o seu propósito, que você entende, internaliza, fica muito mais fácil de você também definir os seus valores, que é o modo como você vai agir dentro das interações, quais são as suas atitudes, como que você vai interagir com clientes, com fornecedores. E aqui a gente está falando de valores mesmo, né? Honestidade, agilidade, relacionamento, qualidade. Então o que você preza e vai trazer ali o seu diferencial no momento em que você estiver interagindo com as outras pessoas, que você estiver ali propondo soluções. E aí quando a gente fala de soluções, a gente também está falando do terceiro ponto, que também a gente passou lá atrás, né? De você estar perto das pessoas, de você realmente ter um real interesse de resolver os problemas, de entender o que está por trás daqueles problemas, por que eles surgem, se tornar realmente um pesquisador daquilo que você está querendo propor soluções. E aí é você começar cada vez mais se aproximar das pessoas que têm esses problemas e entender quais são os problemas reais. Por quê? Porque cada vez mais você vai ser mais útil, vai propor soluções que realmente vão ajudar as pessoas. Isso vai fazer com que você tenha muito mais direcionamento, muito mais foco, tanto de entender o que você mais gosta, qual que é a parte que você mais gosta de ajudar, de apoiar, de dar ferramentas ali para as pessoas, quanto o que mais as pessoas estão sentindo valor ali conforme você vai interagindo com elas. Isso dentro aqui da minha vida, olhar para esses 3 passos aqui tirou uma carga absurda de cima de mim. Eu comecei a ter muito mais facilidade de olhar para aquilo que é essencial, para aquilo que é realmente importante dentro do meu projeto e direcionar as minhas ações nesse sentido. Para você ter uma ideia, quando eu parei de olhar ali pro plano perfeito, tentar cercar ali, criar um plano de negócios e comecei a focar mais nos 3 P's, eu consegui realmente entender o valor real, o que realmente tinha valor real para as pessoas, porque muitas vezes a gente fica ali num plano perfeito, tentando adivinhar as coisas, e quando a gente vai realmente conversar com as pessoas, entender, pesquisar sobre aquele universo, realmente mergulhar no que a pessoa sente no dia a dia, quais são as dificuldades, você tem muito mais facilidade de propor soluções. Então esses 3 P's é tudo que você precisa para você começar, para você dar os primeiros passos, e à medida que você vai sentindo necessidade, você vai mapeando e vai trazendo mais organização, mais informação para o seu negócio. No início, quando é uma ideia muito mais de coração, vale muito mais a pena você colocar o seu foco, a sua energia, a sua atenção nesses 3 P's aqui. Por isso eu também estou compartilhando aqui um exemplo de como que você pode aplicar os 3 P's aí no seu dia a dia. Então aqui, ó, a gente tem basicamente o que eu falei aqui para você.
primeiro ponto é você entender o seu propósito, né, que é você escrever isso dentro de uma frase simples, até para você conseguir entender por que você está fazendo as coisas que você está fazendo. Aqui eu trouxe também um exemplo, né, eu quero ajudar empreendedores a crescerem com equilíbrio, sem perder noção da vida, sem perder a saúde, sem perder os relacionamentos, as outras coisas que são importantes na vida, né, que não é só trabalho. No segundo passo também tem aqui, ó, de modo visual para você, caso você prefira, então você vai definir os seus valores, aquilo que é inegociável para você, honestidade, agilidade, relacionamento. Também trouxe um exemplo aqui, qualidade e transparência guiam as minhas decisões. Percebe? A ideia é que você saia desse vídeo e você consiga realmente mapear, colocar suas ideias no papel e começar a ter muito mais clareza do que você quer fazer. E aqui o nosso terceiro passo é você descobrir o problema real do cliente. E aí aqui o que você vai fazer, né? Você vai conversar, você vai escutar, você vai se aproximar, você vai realmente se interessar por aquele problema. E aqui eu trouxe também um exemplo prático. Clientes perdem tempo com a gestão desorganizada. Então aqui você tem um modelo visual para você conseguir consultar quando você for realmente refinar a sua ideia, olhar para o seu projeto e focar naquilo que realmente importa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que realmente ajude você a sair da complexidade, a olhar para as coisas mais práticas, a realmente colocar os próximos passos em prática. E se você tiver alguma dúvida, tiver algum ponto, quiser trocar uma ideia, coloca um comentário aqui, me segue lá no Instagram, nas redes sociais, eu respondo mais rápido lá pelo Insta. Aqui eu também respondo todo mundo, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Se você não tiver pressa, coloca seu comentário aqui que a gente vai responder, vou ter o maior prazer de te ajudar. É muito importante deixar o seu curtir, deixar um comentário, ajuda o nosso canal a crescer. Aqui a gente não tem nenhum apoio financeiro, nenhum patrocínio, é só eu e a Dani. A Dani é minha companheira de vida e sócia aqui do canal Sou Estrategista. Então é muito importante para nós saber que está gerando valor, que você está gostando, que esse conteúdo está te ajudando. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não me conhecia, não conhecia o projeto Sou Estrategista, tá na hora de você parar agora, se inscrever, ativar o sininho. Se você quiser aprender mais sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, muito Notion, habilidades que você precisa para você organizar seu plano de vida, para você organizar seu plano de carreira, para você organizar e começar um negócio, um projeto que você queira. Se você gostou da ideia, curtiu a iniciativa, se inscreve, ativa o sininho. Toda semana tem 5 vídeos aqui, de quarta até domingo tem vídeo falando sobre esses assuntos. Eu sou o Caco, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução, agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!